Atenção internautas de todo o mundo, para o toque de 5 segundos. Alô, gente amiga, começando mais um programa Sérgio Cruz aqui pela viamorena.com. No dia seguinte, a no dia seguinte, o afastamento da desembargadora presidente do Tribunal Regional Eleitoral, Tânia Borges. Foi afastada pelo Conselho Nacional de Justiça por unanimidade, porque por abuso de poder, né? Extremo abuso de poder, de autoridade. Aquela história do filho, né? Filho traficante, que ela foi ao presídio soltar, foi lá, carteirou, deu uma carteirada no carcereiro e soltou o filho. Aliás, transferiu o filho do presídio para uma clínica, presídio de Três Lagoas, para uma clínica no interior de São Paulo. Era presidente do Tribunal Regional, presidente do Tribunal Regional Eleitoral e é a próxima na linha de sucessão a presidência do Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul. Está suspensa e pode, inclusive, perder, né, a oportunidade de ser presidente do Tribunal de Justiça, já que era a vez dela, né? Seria, né, eu não sei os critérios adotados, os impedimentos, os condicionamentos de ordem legal para essa pessoa assumir a presença do Tribunal de Justiça, mas se ela está sendo dispensada do Tribunal Regional Eleitoral, naturalmente não vai para o Tribunal de Justiça. Mas essa é outra história. O grave, né, é que ela usou o poder do tribunal, onde ela exerce cargo relevante de desembargadora, né, para libertar o filho, soltar o filho. Filho flagrado, né, com a carga de maconha e munições, foi solto. Na ocasião, eu participava do programa Balanço Geral na TV Record. Fazia um comentário político lá, que depois até... Em função desse caso, eu fiquei extremamente aborrecido e abandonei, não quis mais saber de participar do programa naquela emissora. Eu fiz um comentário na época, destacando a questão da liberalidade com que os filhos são criados hoje. A mãe passa a mão na cabeça do filho, desde pequeno, né? Em vez de orientá-lo para a vida, ela fica criando facilidades, né, para o filho, desde criança, passa a mão na cabeça, aí cresce e vira esse demônio que foi o filho da desembargadora. Esse comentário me rendeu uma censura da direção da emissora, porque a desembargadora me parece que era muito amiga da esposa do diretor da emissora, e eu fiquei, em função da censura, não vi razão para continuar como colaborador do programa. Então deixei o programa numa boa, né? Mas ficou me marcando, né? O que eu falei demais, né? Falei nada demais.
Porque se essa mãe tivesse tratado o filho com autoridade doméstica, não teria acontecido o que aconteceu e ela não teria se prejudicado tanto que se prejudicou. Mas a justiça está sendo feita. Não contra mim, mas contra ela. Está fervendo aí a história da sucessão, os rumores de que pesquisas já estariam sendo analisadas aí nos partidos que estão disputando um segundo turno entre o Odilon de Oliveira e o governador Reinaldo Azambuja, que o juiz estaria crescendo, que a Azambuja estaria caindo, que o Bolsonaro no centro de toda a questão. Não precisa ser nenhum cientista político para concluir que o candidato que melhor se identificar com Bolsonaro aqui no estado ganha eleição. Qualquer um. Por isso que o Azambuja já correu na frente para declarar o apoio, oficializar o apoio no segundo turno, alegando inclusive o fato de ter abrigado o PSL, partido do Bolsonaro, na chapa, uma das chapas proporcionais, já no primeiro turno. O pronunciamento do juiz Odilon de Oliveira, que deve sair ainda nesta quarta-feira, está sendo aguardado, né, com enorme expectativa. Eu estou acompanhando aqui na rede social, por eleitores do Bolsonaro. Eleitores do Bolsonaro que, naturalmente, preferem votar no Odilon a votar no Azambuja, né? Já naturalmente fizeram essa avaliação, mas pressionam no sentido de que um pronunciamento oficial do juiz Odilon de Oliveira vai melhor, né, confortá-lo, né, na posição até de justificar, não vou votar no juiz Odilon de Oliveira porque o juiz Odilon está apoiando o Bolsonaro e tal. E pelo andar da carruagem, o Bolsonaro vai ter o apoio dos dois candidatos a governador de Mato Grosso do Sul. O PSDB já liberou, o PDT ainda isso partido em nível nacional, o PSDB já liberou, o PDT em nível nacional deve liberar nesta quarta-feira. E aí, mas pelo que eu estou vendo, né, estou acompanhando, e pelo que eu entendo de política, os dois candidatos vão apoiar o Bolsonaro. Então caberá ao eleitor do Bolsonaro comparar um e outro. Quem é que mais se identifica, quais são as propostas mais identificadas, e tomar decisão. Há uma pressão muito grande, já disse na internet, para que o juiz Odilon se defina o mais rápido possível, para facilitar, né, a decisão de setores do Bolsonaro. Agora, se o Bolsonaro tem o apoio dos dois, termina neutralizando um pouco, né? Termina havendo uma certa neutralidade do eleitorado do Bolsonaro. Agora o juiz Odilon de Oliveira falou uma coisa interessante no dia que ele foi para o segundo turno, no dia 7. Depois da apuração, que ele esperava o apoio do Bolsonaro. Houve a interpretação de que ele não ia apoiar se não houvesse o apoio direto do Bolsonaro. O que eu entendi do que o juiz falou, não conversei com ele sobre esse assunto, é de que o Bolsonaro não precisa do apoio de ninguém, nem do Azambuja, nem do Odilon, até porque o dono dos votos hoje em Mato Grosso do Sul é o Bolsonaro. Ninguém alcançou dos dois candidatos ao governo do estado, nem o Azambuja nem o Odilon, o percentual de voto alcançado
O Bolsonaro, ele tem 57%, foi a votação que ele saiu aqui no estado de Mato Grosso do Sul. Então, ele realmente não precisa, né? Não precisa do apoio político, nem do Azambuja, nem do Odilon. Quem precisa do apoio são os dois candidatos ao governo. Então foi exatamente isso que eu entendi da fala do Odilon de Oliveira, que deve definir e deve também apoiar a candidatura do Bolsonaro. Já tem, né, o apoio praticamente garantido do PT, já tem o apoio praticamente garantido do MDB. Do MDB está aí a fala chegou a fala do Paulo Silva Feijão? Já. Ó, o MDB já teve uma reunião, segundo o Paulo Silva, e 85% do partido apoia a candidatura do juiz Odilon de Oliveira. Eu quero ouvir aí roda aí o... Eu agradeço, deputado Dr. Paulo Ciufi, lamento a não reeleição de Vossa Excelência, vou sentir falta ali, né, no próximo ano, de Vossa Excelência ali ao lado das nossas conversas. Verdade. Mas é sobre a manifestação de Vossa Excelência. Pelo que eu entendi, é a manifestação isolada. Vossa Excelência não fala pelo partido ou Vossa Excelência fala pelo MDB? Né? Essa decisão de acompanhar o candidato Odilon é uma manifestação isolada ou é uma manifestação do partido? Eu não entendi a fala de Vossa Excelência, gostaria que Vossa Excelência esclarecesse. Deputado Barbosinha, também vou sentir falta dos dois que me completam aqui nessa casa, que é Vossa Excelência e o Renato Câmara. Eu sou muito de ter lado, e aqui eu tenho o lado direito e o lado esquerdo. Vossa Excelência e o Renato Câmara me ladeiam com muito orgulho, sou amigo de Vossas Excelências, e Vossa Excelência sabe o quanto admiro pela sua competência jurídica, pelo bom senso, pela cautela, muitas vezes, mas principalmente pela defesa de valores, valores que eu acredito, de família, valores de ética, de valores de realmente de um mundo melhor. Não, eu não falo só em meu nome, não. Como eu disse, mais de 85% das pessoas que lá estavam já declararam que não conseguem, que vão ter muita dificuldade em ir com o 45. Hoje, nós não conseguimos atingir a totalidade do partido, mas o partido vai ter um posicionamento. Nós estávamos aguardando o presidente da sigla, que chega hoje, que faz aniversário, que é o senador Moca, e o nosso deputado presidente dessa casa, que foi quem colocou o nome à disposição do partido, para que o partido não esfacelasse de vez. E nós temos que ouvi-lo, e foi dado a ele esse posicionamento. Ele provavelmente está avaliando e vai avaliar com muita cautela, porque sempre foi assim que o deputado Júnior Mock agiu, mas eu estou trazendo aqui a minha manifestação pessoal e a de mais de 85% das pessoas que, quando disse lá, eles falaram na mesma tonalidade de que hoje o sentimento é do 12, hoje é o sentimento do Odilon que permeia o nosso partido, o MDB. Muito bem, aí esse é um trecho do discurso proferido nesta manhã na Assembleia Legislativa pelo deputado Paulo Silva, que não se reelegeu, mas do MDB, e ele declarou aí, né, aliás, essa informação já me havia sido dada nesta manhã de quarta-feira, numa reunião do PDT, quando o presidente do partido, o Leite Schmidt, deu exatamente essa informação, de que setores, né, majoritários do MDB já haviam decidido apoiar o juiz Odilon de Oliveira. E esperando apenas a chegada do Júnior Mock e do senador Moca, que, né, iam bater o martelo para uma posição definitiva, oficial, se possível, de apoio à candidatura do juiz Odilon de Oliveira. O MDB teve cerca de 10-11% dos votos no estado, foi o terceiro colocado, e tem uma
expressividade eleitoral enorme, porque tem vários prefeitos que apoiam. Se o partido fechar, já é uma garantia de aproximação da vitória do juiz Odilon de Oliveira. O PRB, partido que apoiou o juiz Odilon, esteve hoje de manhã também nessa reunião e reafirmou o apoio ao juiz no segundo turno, ressaltando que o PRB já está apoiando a candidatura do Bolsonaro para presidente da República, que deve, inclusive, abrir um comitê suprapartidário, Bolsonaro e Odilon, ainda esta semana. O Podemos, né, que me parece que liberou o apoio no segundo turno para a presidência da República, também esteve na reunião reafirmando o apoio à candidatura do juiz Odilon para o segundo turno. Quer dizer, os partidos que do primeiro turno parece que já estão apoiando mais esse PMDB. Me parece que o PT também, mesmo liberando a bancada, há uma tendência muito grande dos petistas, né, do eleitorado petista, votar no Odilon, mesmo que no primeiro turno o partido, através do Zeca e do Vander Lobé, tenham dado preferência eleitoral para a candidatura do Reinaldo Azambuja, já que não acreditava nessa candidatura do PT, que teve 10%, surpreendentemente 10%, surpreendeu até a mim, porque eu nunca achei que o PT pudesse chegar a 10% nessa eleição, até porque é um candidato laranja, né, que foi lançado aí, com o objetivo mais de pegar o fundo partidário do que mas que terminou chegando numa posição de levar a eleição para o segundo turno. Se não fosse o PT, não fosse o MDB, o Reinaldo Azambuja teria faturado já no primeiro turno. E se ele não faturou no primeiro turno, muito dificilmente ele faturará no segundo. Até porque há uma tendência de esvaziamento, né, daquele crescimento que houve durante o primeiro turno. E há este fator fundamental e decisivo na eleição, que é essa onda verde do Bolsonaro, que terminou elegendo 2 deputados federais, 2 deputados estaduais aqui no Mato Grosso do Sul e uma senadora, quer dizer, então não é fácil, são 5 cargos da maior importância, né, vagas da menor importância que o PSL, que o bolsonarismo conseguiu no Estado. Eu quero deixar bem claro que não é uma posição pessoal minha. A minha posição com relação à eleição, todo mundo sabe, já paguei por isso, né, porque fui candidato. Não entrei na onda e me ferrei, perdi a eleição. É uma posição que não é... Eu não faço parte da direção do PDT, eu sou apenas um filiado e que fui candidato a deputado. A minha posição todo mundo já sabe, né? Eu não sou nem A nem B, sou do centro. Sou C, sou do centro. Mas é uma posição que o partido vai tomar, e qualquer posição que o partido tomar para chegar à vitória no segundo turno, eu não vou criar nenhum obstáculo. Eu acho que nenhum filiado vai tomar, mesmo aqueles que não concordam com as duas opções, vão criar nenhum obstáculo. O importante agora é o bom resultado da eleição. Resultado da eleição que não violente, né, nenhum princípio doutrinário, filosófico, de nenhum do candidato ao governo do Estado, que é o doutor Odilon de Oliveira. Não sei qual identidade, mas ele já falou isso, né, que não apoia o Haddad, porque realmente não tem o juiz Odilon. O PDT até que pode ter alguma afinidade com o PT, mas o juiz Odilon não tem essa afinidade com o PT, com o partido, e já declarou hoje que não apoia, que não está apoiando a candidatura do Haddad para presidente da República, que poderá anunciar, e se ele não falou para mim, poderá anunciar ainda hoje o apoio à candidatura do Jair Bolsonaro. Agora, o que vai depender se os 2 candidatos apoiam o Bolsonaro, o que vai desempatar será a posição do próprio Bolsonaro. Se ele resolver, não, o meu candidato em Mato Grosso do Sul é A ou B.
Aí vai, senão mantém o equilíbrio em termos de eleição presidencial, até porque, como eu disse, no estado de Mato Grosso do Sul, foi um dos maiores índices do Bolsonaro, e ele realmente não precisa numericamente do apoio de nenhum dos dois. Os dois é que precisam do apoio do Bolsonaro. Isso é que precisa ficar bem claro. E isso o doutor Odilon deixou claro no dia da eleição, quando ele declarou que quem deveria apoiar o juiz, quem deveria apoiar o candidato ao governador era o presidente da República, era o candidato a presidente da República, era o Bolsonaro. Ele que deveria definir, e não os candidatos saírem por aí, mas né, há uma pressão muito grande, tanto por parte do grupo ligado a Zambuja, como do grupo ligado ao juiz, de se definir, né, esse apoio. E o juiz, naturalmente, vai definir hoje, mais tardar amanhã, esse apoio ao candidato Bolsonaro, que é e ele falou isso na entrevista que a gente vai mostrar daqui a pouco, que há alguns pontos de afinidade daquilo que ele defende com aquilo que o Bolsonaro defende. Então, além da pressão dos eleitores de Bolsonaro e dos eleitores de Bolsonaro e do juiz sobre o juiz, em cima do juiz, há também essa afinidade que ele mostra na entrevista que a gente vai mostrar daqui a pouco. Depois tem alguém lá, João Carlos Leite. Sérgio, com todo respeito, Vossa Senhoria está falando uma inverdade. João Carlos Leite. Ô João Carlos, eu falei uma porção de coisas aqui, de repente eu tenho falado alguma inverdade. Mas eu não sei de qual é a que você está tratando. Eu estou tratando aqui do apoio, do eventual apoio do Odilon de Oliveira ao Bolsonaro. Não é em verdade. É a pura verdade, e você vai constatar daqui a pouco. Tá? Se for isso, pode ficar tranquilo que eu não estou falando em verdade. Quanto à afinidade programática, né, dos programas aí de governo, também há essa afinidade que vai ser ressaltada pelo próprio candidato, não sou eu. Com relação ao fato de eu não influenciar, não exercer uma influência, se eu fosse membro do PDT e me convidasse para dar uma opinião, eu recomendaria neutralidade, porque todo mundo sabe que eu sou contra o radicalismo, tanto de esquerda como o radicalismo de direita. E falei aqui desde o começo da campanha eleitoral que eu não votaria nem no Bolsonaro nem no Lula. Isso eu deixei bem claro. É a minha posição. Então, se eu tivesse que decidir hoje, eu decidiria não pela neutralidade. Liberava. O eleitor vota no presidente que quiser. Porque eu estou descomprometido. Sérgio Cruz, está descomprometido. Porque eu já disse aqui desde o começo que não votaria nem no Bolsonaro e nem no Lula. E são os dois candidatos que estão aí. De um lado está o Bolsonaro, do outro lado está o Lula na pessoa do Haddad. Porque o Haddad é o discurso do Lula. O Haddad é a volta do lulismo. Então eu não quero nem o populismo de direita e nem o populismo de esquerda. É uma posição pessoal minha, que eu sou democrata, e talvez os democratas hoje estão em minoria arrasadora, tirando por minha votação, né? Você vê que os democratas não estão com quase nada. Mas eu continuo defendendo a minha posição democrática. Não vou violentar nenhum princípio meu. Agora, a posição do juiz é diferente da minha. A posição do PDT pode ser diferente da minha. E eu não vou criar nenhuma dificuldade, porque eu defendo, aqui todo mundo sabe, a candidatura de oposição. Então eu não vou,
não deve. Se não deve apoiar um, também não deve apoiar o outro. Mas já que é uma disputa, já que é fundamental essa decisão sobre o Bolsonaro, que o partido faça. Agora, o juiz não vai tomar essa decisão por iniciativa dele, né? Ele que está sofrendo a pressão na cabeça aí. Ele é que vai avaliar se deve apoiar um ou outro ou ficar neutro. Ele que deve fazer a avaliação, levando em consideração as suas convicções e a oportunidade eleitoral. Tem que levar em consideração tudo aquilo. Está a fim de perder a eleição, está a fim de ganhar a eleição. O problema dele. O Azambuja já correu na frente, né? Agora, o Azambuja tem uma série de restrições dentro do bolsonarismo. Uma das restrições dele é a própria Soraya, que se elegeu senadora, que entrou com pedido de impeachment contra ele, exatamente quando aconteceu o caso JBS. Essa senadora, Soraya, que se elegeu aí, entrou na ocasião com um pedido de impeachment do governador, que não prosperou, é claro. O tio Tuts, que se elegeu deputado federal, fez uma denúncia grave que está rodando num vídeo no Facebook, de que ofereceram dinheiro, tentaram comprar o apoio dele para a candidatura do Azambuja. Está ele que está falando, está no vídeo. Que ele esparramou, né, pela internet inteira, e que o Azambuja teria mandado fazer adesivo, papel com ele, ele tem uma churrascaria, né? Jogou no forno, queimou e tal. Está lá, está na internet aí. Não é fake, não, está lá, ele, né, na página dele na internet. Não é fake. E o fake você coloca na própria página do Tio Tuto, está lá o vídeo que ele gravou, né, cheio de palavrões e tal. E não declarando apoio ao juiz Odilon de Oliveira, mas declarando que não apoia, que não aceita apoiar a candidatura do Reinaldo Azambuja. Então, a coisa está caminhando por esse lado aí. Bem, mas a entrevista do juiz Odilon de Oliveira, que está todo mundo esperando, vai vir depois do tempo em Brasília e Campo Grande, Mato Grosso do Sul.
Muito bem. Tem uma pergunta aí do Humberto Ferreira. Parabéns pelo seu posicionamento. Faça uma pergunta: com quem os eleitos do PSL estão? Humberto, eu já falei aqui, eu não sei com quem que eles estão. Eu sei com quem que eles não estão, né? O capitão Contar não fez nenhuma declaração, não vi nenhum um posicionamento dele. Esse eu não sei. E que foi o mais votado de todos, né? Dos proporcionais. Inclusive mais votado que os candidatos a deputado federal. Agora, o Ovando, do Dr. Luiz Ovando, também não sei com quem está, não ouvi nem manifestação. Agora, o tio Tuts, né, que é um deputado federal eleito pelo partido, aliás, eu nem não conhecia esse tio Tuts. Eu não vim conhecê-lo durante a campanha eleitoral, o nome, né? Esse já fez declaração também, inclusive denúncia de que alguém teria tentado comprá-lo para apoiar o Azambuja. E a Soraya que não teria razão nenhuma para apoiá-lo, até porque, muito recentemente, apresentou um requerimento de impeachment do Azambuja, no caso JBS. Então, pelo menos esses dois, a gente sabe que não tem razão nenhuma para apoiar o Azambuja, o Tio Tutis e a Soraya. Os outros dois eu não sei, né, com quem estão. Naturalmente, estão ainda aguardando o pronunciamento do Odilon, aguardando um eventual pronunciamento do próprio Bolsonaro para tomar uma posição definitiva, mas realmente eu não sei. O que eu sei, o que está encaminhado é exatamente isso. O que está encaminhado é que hoje, nesta quarta-feira, o juiz Odilon de Oliveira deverá anunciar, né, ele está esperando apenas a posição do Diretório Nacional para tomar a posição dele, que independe, segundo ele vai falar na entrevista aí, que independe da posição que for tomada lá em Brasília. Se lá em Brasília decidirem que não vão apoiar o Bolsonaro e ele se convencer de que deve apoiar o Bolsonaro, eu acho que ele vai se convencer disso, até porque não há nada que impeça que ele faça isso, ele o fará. Me parece que vai ter uma reunião hoje às 17 horas, 5 horas da tarde, para ele tomar essa decisão. Mas até lá, o que eu sei é isso aí. O meu posicionamento é aquele que você já sabe. Aliás, que eu paguei caro, né? Porque se desde que o Bolsonaro apareceu, eu estivesse sendo bolsonarista e tal, mesmo por pura conveniência eleitoral, é claro que se eu estivesse na campanha apoiando o Bolsonaro, eu teria tido resultado bem melhor na eleição e tal. Mas eu nunca violentei meus princípios. Eu sempre fui assim. Eu não entrei na onda do cruzado, né, que era do Sarney, todo mundo se elegeu no cruzado, eu fiquei fora. Não entrei na onda do caçador de marajás. Não entrei na onda na Primavera Vermelha do PT. E não entrei nessa onda verde. Porque eu não entrei. O problema é meu, não entrei. Paguei por isso, mas não violentei nenhum princípio meu, nenhum princípio ideológico, princípio filosófico, não. Continuei do mesmo jeito. Aqui neste programa, no programa de rádio, sempre já no começo da campanha, já previa o que ia acontecer, já sabia que o Bolsonaro ia ganhar e falei que ele era o candidato mais forte, mesmo quando ainda não aparecia bem nas pesquisas, já falei, esse é o candidato forte. E eu conheço, porque eu tenho 76 anos de idade, 50 anos de política, sei muito bem quando começa uma onda, né? E testemunhei o início da onda Bolsonaro, da onda verde Bolsonaro, eu testemunhei. Desde o começo que eu tenho falado, olha, as pessoas estão atacando lá o candidato forte, perigoso aí, é o Bolsonaro. Sempre falei isso. Quando o Bolsonaro definiu ser candidato, eu, que sempre defendi a democracia, defendi, né, a candidatura do Bolsonaro, achei que ele estava prestando serviço à democracia a partir do momento em que ele
aceitava ser candidato, porque eu sempre joguei nesta eleição a consolidação do processo democrático. Eu não acho que o Bolsonaro, como presidente da República, é uma ameaça para a democracia, não. Eu acho que ele presta um serviço à democracia, até porque o discurso atual dele é de respeito à Constituição. Será que ele está mentindo, que ele não vai respeitar? É claro que vai respeitar. É claro que esse respeito que ele jura à Constituição vai encontrar muita dificuldade para governar dentro do próprio bolsonarismo, porque tem gente dentro do bolsonarismo que é contra a Constituição, que é contra a democracia. Os intervencionistas, por exemplo, que votaram no Bolsonaro, em peso, fechado, são contra a democracia e vão tentar, dentro do governo do Bolsonaro, vão tentar o autogolpe, né, que é citado aí pelo general Mourão, que é o vice do Bolsonaro e que representa esse grupo mais radical contra a democracia dentro do bolsonarismo. Não vai acontecer. E nós vamos testemunhar isso durante a campanha. E nós, democratas, né, que hoje não entendem bem a candidatura do Bolsonaro, vamos terminar dando apoio ao Bolsonaro contra o golpe, né, contra as ameaças à democracia, até porque nós consideramos o Bolsonaro um homem que vai, né, representar a Constituição que está aí. Ou não? Ou nós vamos querer rasgar a Constituição? Vamos deixar que o general Mourão faça outra Constituição? Então, eu sempre defendi candidaturas de todos os partidos, inclusive do Bolsonaro, para assegurar a vitória da democracia, que eram as eleições, que são as eleições. Já aconteceu uma, vai acontecer a outra. É claro que os inimigos da democracia estão apostando que não haja, né? Ainda apostando que não haja essas declarações do general Mourão que são encomendadas, né? Não são impensadas, não. Ele está fazendo isso atendendo a algum tipo de posição que a gente não sabe de onde vem, mas desconfia. Então é preciso ter muito cuidado e a gente tem que apoiar, né, o Bolsonaro, não votando nele ou deixando de votar, mas ele, presidente da República, vai ter que ter todo o apoio dos democratas para que a democracia não seja ameaçada. Osman Carlos de Matos, porque até agora rotulam Jair Messias Bolsonaro de extremista se ele prega a união do país? É o que eu estou falando. Se fala do Bolsonaro de extremista, porque ele tem o apoio de todos os extremistas da direita. Só por isso. Por que chama o Lula de comunista? Porque o Lula tem o apoio de todos os extremistas da esquerda. Então, chama o Bolsonaro de extremista porque ele consegue aglutinar o apoio de todas, do que existe mais radical, de mais ultradireita. Então, ele é tido como extremista, assim como o Lula é tido como extremista de esquerda. Mas vamos à entrevista do dia. Participa da entrevista Marcos Faria, Carmen Sestari e Bruno Ferreira. O entrevistado é o candidato ao governo do estado da oposição, Juiz Odilon de Oliveira. Nós estamos recebendo nesta manhã o candidato ao governo de Mato Grosso do Sul pelo PDT, Odilon de Oliveira, o juiz Odilon, a quem agradeço a presença. E pergunto, candidato, segundo turno, claro, uma outra eleição. Primeiro, qual a sua análise sobre o seu desempenho, o desempenho do seu partido nas eleições no estado e sobre os apoios agora nessa reta final? Bom dia, é um prazer tê-lo aqui. Bom dia, é um prazer a toda a equipe e um bom dia para todos os ouvintes da Rádio Capital. Bom, a resposta do eleitorado para mim foi excelente. O juiz Odilon tem apenas 6 meses na política, na atividade política, não é conhecido ainda como tal, é conhecido como juiz, mas em muitos recantos ainda do estado, em muitos locais, por exemplo, aldeias indígenas, assentamentos, eu ainda não sou conhecido como político. E evidentemente que, sendo assim, eu tive a quantidade de votos que não foi suficiente para vencer no primeiro turno, não é? Agora, uma outra coisa também que a gente deve levar em consideração é o tempo de televisão. O tempo de televisão eu tive apenas 50 segundos.
O Reinaldo Azambuja, ele teve 5 minutos, então aí foi uma... Você acha que foi decisivo esse tempo de televisão? Ele não foi completamente decisivo, mas ele faz parte do somatório de todos os motivos que me levaram a ter uma votação inferior a ele. E também tem o peso da máquina administrativa, não? Enfrentei o peso da máquina administrativa. A minha campanha foi feita sem cabos eleitorais, isto é, só com cabos eleitorais voluntários, e eu andando dentro dos limites de minhas possibilidades financeiras, isto é, dentro do fundo partidário, do dinheiro que veio do fundo partidário. Agora a gente vai ter, logicamente, um tempo muito maior, 5 minutos, vamos ter igualdade para discutir os assuntos, apresentar as propostas e, logicamente, a situação vai se reverter. O senhor falou agora aí, não é, com relação às pessoas que quiseram ajudar, não é, sem cobrar, ou seja, não teve quase cabo eleitoral pago. E nesse segundo turno, vai conseguir viabilizar recursos para que essa campanha realmente se torne maior, no sentido de buscar votos, de colocar pessoas na rua levando a proposta do juiz Odilon? No segundo turno nós vamos contar também com a ajuda do fundo partidário e vamos contar logicamente, com essa colaboração das pessoas, lógico, né? Talvez esse exército que a gente vai formar agora é um exército de voluntário incomparavelmente maior. Agora são 2 candidatos apenas, né? Então eu tenho certeza absoluta de que o nosso exército ele vai se multiplicar. Como é que está a questão do apoio em nível nacional, né? Quem o juiz Odilon e a campanha do PDT aqui no estado vai apoiar para a presidência da República? O PDT vai se reunir hoje, a executiva do PDT vai se reunir hoje, às 14 horas em Brasília, e vai decidir exatamente, esse é um dos temas, dos assuntos a serem tratados. Agora, a tendência, a sinalização que tem havido é que em Mato Grosso do Sul vai haver independência, quer dizer, se o Ciro Gomes decidir apoiar o Haddad, que é uma tendência vai muito liberar clara, Mato Grosso do Sul, libera, com certeza. por exemplo, o candidato juiz Odilon apoiar o outro candidato, Bolsonaro, por exemplo. Me libera fazer a minha opção livremente. Então, E qual seria a sua opção, candidato? Eu não posso revelar hoje ainda, porque eu preferiria até aguardar a decisão nacional do partido. Não estou vinculado a ela, claro, certo? Mas eu preferiria aguardar. Sim. Agora, Odilon, perdão, mas não, vai lá, Benhor. Doutor Odilon, das suas inúmeras propostas, qual que o senhor acha que repercutiu mais no meio da população? O senhor teve uma votação forte, né? Chegou a 31%. O que o senhor acha da tua mensagem que mais calou fundo no eleitor sul-mato-grossense? A questão da saúde pública, que não tem saúde pública, se perguntar a qualquer pessoa, nesse momento que está nos ouvindo, a pessoa vai responder que não existe saúde pública, que está insatisfeita com a saúde pública, porque nós tivemos apenas uma promessa. O governador Azambuja, quando na campanha anterior dele, ele prometeu saúde regionalizar, ficou só no papel. Toda a população sabe disso. E a outra parte que pegou bastante foi a pregação com relação à segurança pública, porque segurança pública é uma coisa que está zerada em Mato Grosso do Sul, zerada no sentido negativo, então ninguém está satisfeito com segurança pública. E a gente anda fazendo as caminhadas, e foram muitas caminhadas, e principalmente em Campo Grande, nas periferias, a gente verifica os comércios com grade, quer dizer, atendendo as pessoas por um buraco. Os comerciantes estão presos. Isso é no estado todinho. Então isso pegou bastante. Agora, uma outra coisa que marcou muito é o problema da corrupção. As pessoas estão revoltadas no estado com relação à corrupção, com relação a desmando, e principalmente tendo em vista essa operação que está completando mais ou menos um mês, a operação denominada Vostok, feita pela Polícia Federal no gabinete da governadoria. Isso é uma coisa inédita no estado de Mato Grosso do Sul. Candidato, o senhor conseguiu a maioria, né, em cinco municípios dos 79 de Mato Grosso do Sul. Levou vantagem em 2 importantes, né, centros eleitorais ali, Dourados e Três Lagoas. Como é que vai ser a sua campanha a partir de agora? Essa estratégia de mostrar a plataforma do juiz Odilon e do PDT para esses 66 municípios onde não houve a liderança do seu nome? Nós temos um tempo de televisão agora de 5 minutos, né?
com 50 segundos, que era o período destinado ao PDT, não dava para mostrar nada, só dava para dar um bom dia, uma boa tarde, cumprimentar e dizer que era candidato, só isso. Agora, com 5 minutos, nós vamos colocar o nosso programa de governo de maneira clara e objetiva, de maneira bem mais ampla. E vamos, dentro desse pequeno tempo, viajar também, andar pelo interior, andar pelo estado, e o estado todo. Então, eu vou fazer umas modificações também com relação a digamos assim, é o pessoal que vai administrar a nossa campanha, que vai coordenar a nossa campanha. Juiz Odilon, no primeiro turno, além do seu partido PDT, o PSDB, os dois agora no segundo turno, tivemos o MDB, PT, PV e PSOL. Na sua avaliação, quais desses 4 partidos que eu falei, MDB, PT, PV e PSOL, poderão estar com o senhor nesse segundo turno? Os partidos que quiserem vir com a gente, os eleitores que quiserem vir com a gente, poderão vir. A gente recebe todos os eleitores, é evidente, né? O que nós queremos formar é um exército de libertação do nosso Estado, libertação da corrupção e libertação de desmandos de um modo geral, libertação da omissão. Agora, a gente tem, logicamente, todos os partidos, eles têm, a que você se referiu, eles têm pontos que coincidem com com vários pontos do nosso programa de governo, certo? Então, o que a gente vai fazer é aguardar a decisão da Executiva Nacional do PDT, mas simplesmente aguardar. Isso não vincula, a decisão do PDT Nacional não vai vincular o candidato Juiz Odilon aqui em Mato Grosso do Sul. E com relação a esse vínculo, né, o senhor sempre, quando colocou o nome à disposição, o senhor falava, olha, é muito difícil caminharmos com algum tipo de partido político que tenha aí algum problema com relação à corrupção ou com membros que tenham algum tipo de corrupção. O que é que o senhor pensa agora no segundo turno, que sempre se fala o seguinte, olha, no segundo turno é necessário termos aí apoios de outros partidos, que no primeiro turno o senhor evitou alguns partidos políticos ou alguns apoios, não é? Neste segundo turno, de que maneira o senhor pensa fazer essa caminhada com os partidos? Bom, nós pensamos, logicamente, em manter aquele mote do afastamento do ataque, da tolerância zero à corrupção. Agora, nem todos os partidos no Brasil possuem pessoas com envolvimento com corrupção, nem todos eles. Certo. E então, a gente tem que visar também muito a pessoa com quem a gente vai tratar de apoio, não é? Porque há partidos que têm pessoas envolvidas, e tem pessoas envolvidas e tem pessoas não envolvidas, pessoas decentes. O que a gente vai visar mesmo é o ser humano, é a pessoa que vai, é o passado da pessoa que vai nos apoiar. Mas existem muitos partidos limpos que podem nos apoiar. E o Brasil tem muitos partidos aqui o Estado tem muitos partidos. Então, a gente não deve falar só nesses partidos que você citou aí. Claro. Doutor Odilon, 2 temas que são frequentes na campanha, a posição do senhor a respeito caravana da saúde, a sua visão sobre a caravana da saúde e a questão do aquário, que esses 2 temas acabam vendo meio que símbolos do debate, né? Qual que é a sua visão? O senhor eleito governador, como trata a questão da caravana e como vai tratar a questão do aquário do Pantanal? O aquário do Pantanal é uma obra inacabada, deveria ter sido acabada durante o governo do Azambuja. Ele não fez isso, ele poderá sofrer uma responsabilidade civil, porque ali muita coisa já estragou, tem que refazer tudo de novo, trocar muita coisa, muito material que já se deteriorou. Então, com relação ao aquário do Pantanal, eu tenho que terminar, é obrigação legal eu terminar o aquário. E com relação à caravana da saúde, primeiro eu tenho que passar por uma auditoria contábil, tudo aquilo ali é alugado, tem que se ver o que está gastando com aquilo ali, se tem futuro ou não tem futuro. Agora, na área de saúde, o governo atual sempre foi omisso, é só perguntar à população. E na área de saúde, a caravana da saúde não é suficiente. Nós temos que levar a saúde para o interior, não para que a saúde ou a medicina passe lá apenas 2 dias, 3 dias e deixe as pessoas sem acompanhamento. Então, a caravana da saúde poderá sim ser extinta e ser substituída pela presença da medicina completa no interior, com laboratório, acompanhamento e assim por diante. E é isso que a gente pretende, levar a saúde para o interior e permanecer no interior, regionalizar de fato,
Porque o governo Azambuja disse que ia regionalizar e isso não saiu do papel. E as pessoas não se curam comendo papel. Candidato Odilon, o senhor fala na área da saúde, da segurança, uma área bastante importante, principalmente aqui no nosso estado de Mato Grosso do Sul, com relação às fronteiras. E quando nós falamos em segurança, a gente também precisa falar com relação a presídio. E aí algumas pessoas perguntaram, o juiz Odilon, ele pretende privatizar os presídios? O senhor tem uma opinião com relação a isso? Não pretendo privatizar presídio nenhum. O que tem que se fazer nos presídios é, primeiro, estabelecer lá um sistema de humanização, né? Você tem que profissionalizar aqueles presos, botar os presos para trabalhar, contar com a iniciativa privada para profissionalizar, porque senão o preso sai da prisão, não tem o que fazer, não tem um trabalho, não tem uma profissão e ele volta a delinquir. Isso nós temos que fazer. Uma outra coisa, tem que valorizar os servidores do sistema penitenciário. Eu conheço bem isto. Aqui no estado, cada agente penitenciário cuida de 100 ou 150 presos, um só agente. E o padrão internacional recomenda que cada agente cuide de apenas 5 presos. Então, é uma diferença enorme. Nós temos que ter uma consideração tremenda. Agora, para vocês terem uma ideia, Mato Grosso do Sul tem 47% dos presos de Mato Grosso do Sul são jovens, entre 18 e 29 anos de idade. Isso corresponde a mais ou menos 400 mil presos, jovens presos, que deveriam estar estudando, aprendendo uma profissão, porque com certeza eles vão reincidir, pelo menos em 60% ou 70%. Então a gente vai ter um carinho muito especial com relação ao sistema prisional, que faz parte da segurança pública. O senhor conhece muito bem, não é, como funciona o presídio federal, que é bem diferente do trabalho hoje realizado nos presídios estaduais. É possível trazer essa estrutura para o estado, ou seja, melhorar a situação dos presídios estaduais, olhando como é que funciona um presídio federal? É possível, havendo parceria com a União Federal é possível. E agora nós temos um sistema único de segurança pública, depois da criação do Ministério da Segurança Pública. Então, a União tem interesse direto, sim, nessa questão penitenciária. Tanto que tem um departamento penitenciário nacional. Então é possível fazer essas parcerias. Agora, nem precisa se fazer um presídio de segurança máxima nos estados como as prisões federais. Pode fazer de segurança média, que aí já socorre de maneira satisfatória o estado de Mato Grosso do Sul e qualquer um outro estado. Doutor Odilon, a questão da educação, o partido do senhor tem uma ligação histórica com essa temática, né? Como é que o senhor, eleito governador, vai tratar a questão da educação? Que marcas que o senhor vai perseguir na área educacional como governador do PDT? O PDT tem a educação como prioridade, e a educação é o link da vida de qualquer pessoa. E a educação ela é responsável pelo desenvolvimento, o crescimento econômico de qualquer estado, de qualquer país. Eu próprio tenho uma ligação muito grande com a educação, porque fui alfabetizado aos 16 anos de idade em assentamento rural. Nós temos, primeiro, são dois itens principais. Claro que temos que valorizar o pessoal da educação e valorizar o agente administrativo que trabalha, ganha menos de R$900 por mês. Isso é uma vergonha. E, evidentemente, que nós temos que pegar as escolas e adaptá-las para a escola de tempo integral, ensino de tempo integral. Isto é, o aluno chega cedo na escola, os pais são pobres, vão trabalhar, e isso tem que começar pelas periferias e pelos municípios menores, né? E onde a vulnerabilidade é maior. E o aluno tem que passar o dia todo ali na escola. Só que isso tem que ter esporte, tem que ter cultura, tem que ter essas atividades, porque senão ninguém fica na escola de tempo integral. E a formação desses alunos será bem melhor para enfrentar a concorrência da vida. E outra coisa também vai ser uma dedicação especial aos professores, porque eles precisam. Nós temos uma universidade estadual aqui, e a universidade estadual poderá dar uma formação continuada ao professor. Nível médio tem que profissionalizar. O seu filho tem 17 anos, até 16 anos não se pode trabalhar no Brasil, por incrível que pareça. Com 17 anos vai procurar emprego numa empresa, a empresa vai exigir experiência. Claro que não tem experiência, porque a lei proibiu que ele trabalhasse. O que é que tem que fazer? Profissionalizar, criar mais escolas profissionalizantes, exclusivamente profissionalizantes, e também profissionalizar
de acordo com a capacidade financeira do Estado, aquelas escolas de nível médio que já existem. Bem, o juiz Odilon, se elegendo governador do estado de Mato Grosso do Sul em 2019, o que é que pensa sobre a industrialização do nosso estado? Como trazer, como é que buscar novos empresários, novas indústrias para Mato Grosso do Sul? O papel principal do estado de Mato Grosso do Sul, de qualquer estado e de qualquer país, tem que ser incentivar as empresas, incentivar a iniciativa privada. Porque estado nenhum existe sem que a economia vá bem. Quando a economia das empresas vai bem, o setor econômico vai bem, aí o estado vai bem também. Aí nós temos uma falta completa de incentivo a empresas, está no fato de que de 5 anos para cá, 5, 6 anos para cá, aproximadamente 90 indústrias foram se estabelecer no Paraguai. Quer dizer, brasileiros estão montando indústrias no Paraguai, porque tem incentivo. E lá tem incentivo sem corrupção. Então a diferença é uma diferença muito grande. E aqui no Brasil é incentivo com corrupção, isto é, com propina. O sujeito dá o incentivo e se torna um sócio oculto da empresa. Claro que as empresas já pagam muito imposto aqui no Brasil, elas vão se estabelecer. Então nós temos que primeiro moralizar o Estado. Ética, tem que ter ética. Você tem que conceder um incentivo fiscal com igualdade para todo mundo e sem pensar em retorno, sem pensar em propina. Isso, de fato, envergonha. E depois tem muitos assuntos ainda para desenvolver a economia, por exemplo, a malha viária, no caso, a cadeia produtiva, ela tem que ter liberdade, ela tem que ter possibilidade de redução de custos e uma série de coisas. E o imposto também, o imposto é muito alto aqui. Você pode reduzir imposto, reduzir ICMS sem aumentar a alíquota, isto é, você pode até baixar o percentual, desde que você incentive a criação de empresa, desde que você incentive o fortalecimento de empresa. Empresa que tem 50 empregados, se ela receber incentivo fiscal, primeiro, a postura decente do governante, e ela conseguir dobrar aqueles de 50 para 100 empregados, claro que o Estado vai arrecadar o dobro com a mesma alíquota, ou até baixando a alíquota. Então tem muitos mecanismos para isso. Doutor Odilon, como candidato numa eventual vitória, qual seria a sua primeira atitude? Que área que o senhor atacaria primeiro e qual seria seu primeiro ato como governador? Como governador, logicamente, eu atacaria o primeiro ato. Lógico, a nomeação dos secretários, a pergunta não é nesse sentido, né? Mas nós atacaríamos a saúde e segurança pública. Isso precisa de um choque térmico, assim, de imediato, no mesmo dia, a partir do primeiro dia, porque o povo quer segurança, as pessoas estão com medo, trancadas dentro de casa, e as pessoas estão sem saúde. A gente vê crianças, a gente anda por essas periferias, por esses lugares, por aí passa em postos de saúde, e eu estou acostumado a ver mães chorando, pessoas me reconhecem, mães com crianças ali com febre, passando a noite todinha ali, não tem médico para atender. Então isso eu acho uma injustiça muito grande, temos que dar um choque. Sistema básico de saúde é apenas prioridade do município, mas o Estado tem que abraçar também essa causa em parceria com todos os municípios. Doutor Odilon, ontem eu fiz uma pergunta para o candidato à reeleição, governador Reinaldo Azambuja, e faço a mesma pergunta para o senhor. Como é que o senhor imagina o Estado daqui 4 anos? Imaginemos que o senhor se eleja governador. Se a gente tentar projetar o futuro, como é que o senhor imagina que o senhor vai estar entregando o Mato Grosso do Sul? Qual que é o teu sonho para o Mato Grosso do Sul? O meu sonho para Mato Grosso do Sul, primeiro, é libertar da corrupção, que isso é uma vergonha nacional, para que as pessoas andem de cabeça erguida. O meu sonho, primeiro, é construir um Estado limpo, fazer uma limpeza. Tem que passar detergente e passar uma vassoura, principalmente uma vassoura de aço. Esse é meu sonho. E o meu sonho é, evidentemente, atender a todos os segmentos da sociedade. O meu sonho é priorizar o ser humano, a pessoa humana. Esse é o meu sonho. Candidato, eu vou insistir num ponto aqui, porque a gente acabou de receber via WhatsApp, que está sendo também o grande canal de comunicação nessa eleição, né? A questão da propaganda eleitoral está sendo colocada em xeque, porque candidatos que tiveram em nível nacional, em rede nacional, aí, minutos e mais minutos de televisão, não conseguiram sequer surpreender, né, na votação, e realmente ficaram fora. O seu candidato na chapa, né, a vice, é do PRB, e já assumiu apoio a Jair Bolsonaro. Não,
evidentemente, inclusive está circulando na internet, quer dizer, o PDT vai decidir hoje. Eu já disse que nós somos livres aqui. O meu vice, o bispo Marco lá de Dourados, ele já está nessa linha, nessa linha da independência, está agindo nessa linha. Agora, minha manifestação oficial, com certeza, virá hoje à tarde, depois que o PDT se decidir. Mas não significa que eu esteja apoiando a Haddad. Eu nunca afirmei que daria apoio ao candidato Haddad, do PT. Eu nunca afirmei isso. E está bombando na internet, está bombando no sentido de que eu afirmei que vou dar apoio. Isso é fake news. Isso é fake news, eu nunca disse isso. É evidente que o programa de governo do Bolsonaro, ele não se encaixa completamente no meu programa de governo, lógico, não é? O meu programa de governo é um programa do Estado, o programa de governo dele é um programa nacional, mas existem muitos pontos do programa do governo do Bolsonaro que se casam perfeitamente com com vários pontos do meu programa. Exemplo, saúde, exemplo, a segurança pública, então vários pontos. Eu tenho muita simpatia por vários pontos do programa do Bolsonaro. Doutor Odilon, um tópico que cada vez é mais relevante no debate, a questão da mulher, a questão de gênero. Agora com um dado, o Mato Grosso não elegeu nenhuma deputada. O senhor, como governador, como é que o senhor pretende trabalhar, já que virou uma epidemia a violência contra a mulher, o assédio, enfim, toda essa temática ligada, como é que o senhor pretende trabalhar a questão dos direitos humanos, ligada à questão da mulher, mesmo que o combate ao racismo, o nosso estado é um estado que tem uma população indígena importante, enfim, como é que o senhor trabalha essa temática, digamos, mais específica das ações afirmativas do nosso estado? As mulheres são a maior parte, 52% mais ou menos da população do Brasil são mulheres. Infelizmente, a Assembleia Legislativa não vai receber nenhuma deputada. Mas nós temos aqui a sorte de ter 2 senadoras. E senadoras com bons perfis. Temos a Simone e temos a Soraya. Essas pessoas vão representar muito bem as mulheres lá no Senado Federal, lá em Brasília, logicamente. Agora, o que precisa é o Estado se envolver efetivamente com a questão das mulheres. Nosso programa, ele prevê isso. Ainda que não esteja bem definido, completamente definido, constando ali na internet, nós temos um caderno à parte com relação à mulher. Nós temos que tornar a mulher independente, dar atenção à mulher, nós temos que profissionalizar as mulheres, criar atividades e incentivar as mulheres para que elas sejam economicamente independentes. Nós teremos uma atenção especial. O Brasil é uma vergonha com relação a, por exemplo, política materno-infantil. Quem diz isto é a Organização Mundial de Saúde, é o 4º pior país. Então nós temos que reverter essa situação. O meu governo será um governo de inclusão. Índios, negros, todos nós temos as almas com a mesma cor, inclusão. Bem, nós estamos conversando aqui com o candidato ao governo de Mato Grosso do Sul, Odilon de Oliveira, o juiz Odilon. O senhor eleito consegue administrar Mato Grosso do Sul apenas com o dinheiro que o nosso estado arrecada, ou é necessário a parceria com o governo federal, dinheiro federal, para que consiga aí melhorar a saúde, a segurança, a educação? A própria Constituição Federal já prevê os repasses da União. A União sozinha, sem os estados, sem os municípios, ela é apenas uma armação jurídica. Então, evidentemente que tem que ser um trabalho conjunto. A administração, na verdade, é uma só. E a administração estadual, por exemplo, tem que ser uma administração feita juntamente com os municípios, em todos os sentidos, inclusive na segurança pública, na saúde. Sistema básico de saúde, com relação ao município, é prioridade do município, mas não é exclusividade. O Estado tem que participar disso também. Então, evidentemente que cada estado é administrado, o estado se administra juntamente com a União Federal e juntamente com os municípios. Agora, o orçamento de Mato Grosso do Sul, 15 bilhões de reais. Desde que não se roube, que não se meta a mão, como tem acontecido aqui no estado, é dinheiro que sobra, que dá para fazer tudo e ainda sobra. Doutor Odilon, em relação à Assembleia Legislativa, os deputados eleitos, como é que o senhor imagina implementar a governabilidade entendida como a sua capacidade de fazer valer suas propostas? Tudo indica, ou pelo menos por hora, o partido do senhor elegeu
Um deputado, confesso que eu não sei de cabeça. Mas Exato, enfim, exato. exato. O senhor é minoria na Assembleia, em tese, porque a gente sabe. Como é que o senhor imagina lidar, já que, e estou falando em tese, não quero me referir, até porque é uma outra legislatura que começa, mas no Brasil a relação entre executivo e legislativo, às vezes, é uma relação que não é muito republicana. Como é que o senhor imagina essa relação com a Assembleia Legislativa? Vai ser uma relação institucional, uma relação sem maracutaias, e não importa o governador ter minoria na Assembleia Legislativa, o que importa é que o povo tenha a maioria. E o povo já está conscientizado, politizado, e no meu governo haverá transparência. Quando se fizer um projeto que parta do executivo, ou que parta de um deputado mesmo, que seja efetivamente de interesse da sociedade, a sociedade vai fiscalizar o andamento daquele projeto. E nós estamos numa época, numa fase de globalização das comunicações, em que tudo é em tempo real. As pessoas acompanham, as pessoas vão cobrar. E nós temos visto episódios, inclusive na Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul, de pessoas cobrando com o dedo na direção do nariz de deputado que se posiciona contra o interesse da sociedade. Então nós não teremos problema nenhum com isso. Claro que a gente tem que ter versatilidade, digamos assim, tem que conversar, tem que haver entendimento. Claro, o governo é um só. Bem, nós conversamos aqui com o candidato ao governo de Mato Grosso do Sul pelo PDT, Odilon de Oliveira, o juiz Odilon. O senhor tem 1 minuto ainda para as suas considerações finais. Agradeço os 400 e tantos mil votos que recebi, peço o voto. Odilon, juiz número 12, venham comigo, vamos acabar, livrar o nosso estado de corrupção, vamos livrar o nosso estado de desmando, vamos colocar o nosso estado no eixo. E eu aproveito para desmentir aqui um ataque muito vergonhoso, inclusive isso já é objeto de ação penal junto ao Superior Tribunal de Justiça, um ataque vergonhoso, uma referência, inclusive, a entrevista dada pelo Reinaldo Azambuja ontem, falando de desvio de 11 milhões de reais. Essa pessoa está por fora de tudo, está querendo me arrastar para o mesmo lamaçal. Ele tem que ficar no lugar dele, naquele lamaçal que ele edificou e para onde ele arrastou o filho dele. O próprio filho dele, ele colocou na prisão. O lugar seu, Azambuja, é lá naquele lamaçal. O meu lugar é um lugar de distinção. A sociedade sabe disso, o Brasil inteiro sabe disso. Então você está falando aquilo que você não entende, não conhece. Quem responde pelo desvio de dinheiro lá na Justiça Federal é um funcionário chamado Gedeão, que anda sendo usado exatamente por meus adversários políticos. Então vamos colocar cada um no seu lugar. O senhor me respeite, e o senhor já responde a 4 ações penais, 3 por corrupção no Superior Tribunal de Justiça, e agora responde mais uma representação minha por essas calúnias, essas difamações. Eu agradeço aos eleitores e peço o voto de vocês, número 12, juiz Odilon. Queremos um Estado limpo. Conversamos aqui com o candidato ao governo do estado de Mato Grosso do Sul pelo PDT, Odilon de Oliveira, o juiz Odilon, a quem agradeço.